A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas réus por tentativa de golpe. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou o voto em quase 2 horas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. O relator do inquérito, Alexandre de Moraes, deu o primeiro voto, após fazer uma leitura de 1 hora e 50 minutos. Nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Moraes afirmou que os acusados seguiram todos os passos para depor o governo legitimamente eleito, mas que os atos não se concretizaram por resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O segundo a votar foi o ministro Flávio Dino. Ele seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes. Flávio Dino defendeu que a denúncia possui atributos fundamentais da materialidade e viabilidade. Ele ressaltou ainda que é preciso ver as condutas uma a uma e disse que é possível que alguém tenha desistido e que isso será debatido no curso da instrução. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina, né? Acho que há consenso em relação a isso e, a meu ver, há um consenso também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público. O voto do ministro Luiz Fux foi mais curto. Ele afirmou que não se pode dizer que não aconteceu nada e que, em outros tempos, jamais se caracterizaria a tentativa como um crime consumado, mas que a legislação atual permite esse enquadramento para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. Mas o ministro Alexandre, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. Com o voto dele, a primeira turma formava maioria para aceitar a denúncia contra os acusados. A ministra Carmen Lúcia também votou favorável a receber a denúncia. Por isso mesmo é que houve a individualização e eu estou, portanto, presidente, considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria
na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo, temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Na sequência, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, assumiu a fala e também votou a favor. Gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. Eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. A decisão dos ministros não significa que eles foram considerados culpados ou inocentes, mas que os ministros viram indícios mínimos dos crimes. Com o recebimento da denúncia, tem início a chamada fase de instrução da ação penal. É nesse momento que o Ministério Público e as defesas poderão apresentar provas, pedir diligências, convocar testemunhas, debater teses das defesas e da acusação e realizar atos processuais previstos na legislação. Ao final de todas essas etapas, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro deu coletiva para a imprensa. Ele afirmou que as acusações contra ele são graves e infundadas e falou das manifestações da esquerda. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir.
Depois, ainda disse que não tem obsessão pelo poder e fez críticas às decisões que o levaram à inelegibilidade. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero conflito, confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro. Com toda certeza, 1 milhão de pessoas aqui. Parecia uma plantação de girassol amarelo. Deixei minha faixa. Acabou o 7 de setembro. A estrutura dos palanques que estavam por lá de lá, subi no carro de som Cida Malafaia. E ali eu fiz o pronunciamento. No final da entrevista, Bolsonaro tentou abrir para perguntas, mas os assessores dele não deixaram.